Boa noite novamente. Acho que agora a gente corrigiu o pequeno probleminha de atualização e vamos iniciar em instantes. Boa noite, Amanda. Boa noite, professor. Deixa eu adicioná-lo aqui. Vamos lá. Pronto, conseguimos. Ajustes feitos. Olá, olá, tudo bem? Você me escuta bem? Escuto sim. Me ouve bem também? Sim, perfeito. Ai, que bom. Desculpa, não uma atualização aqui no meu Instagram e aí não estava conseguindo conectar diretamente. As atualizações acontecem com uma frequência tão grande, né? E às vezes a gente não faz uso da ferramenta com tanta frequência e acaba acontecendo isso. Não, eu sou um Esperamos, super usuário. desculpa. Sugiro nós aguardarmos uns minutinhos para dar tempo do pessoal iniciar. Nós combinamos às 19h27. Estou vendo aqui que o pessoal está entrando. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Mais cedo eu tive a oportunidade de conversar com o professor Celso. E foi consenso nosso de que nós gostaríamos de uma live muito participativa de vocês, repleta de dúvidas, né, de sugestões. Ficaremos muito felizes. Professor, me ouve? Mariana, você está me ouvindo bem ou Tá falhando um pouquinho a deu uma conexão. cortadinha? Eu não sei será que é a minha conexão aqui do hotel? Eu vou tirar o meu Wi-Fi aqui do hotel. Certo. Pronto, agora não estou mais no Wi-Fi aqui. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho. Veja se melhorou. Sim, parece que estamos estáveis agora. Até que fale novamente, né? Tempos modernos de Sim, pandemia. sim. Da tecnologia. Outro dia nós comentávamos, né, sobre a trilha sonora típica do home office. Impossível evitar um latido, um miado por vezes, enfim. Temos de lidar com essas situações todas. As frases mais ditas, né? Seu microfone está desligado, coisas assim, né? Sim, verdade. Câmeras indevidamente abertas, de repente participantes indevidamente trajados, e aí num descuido acabam proporcionando cenas épicas aí pra gente, não é mesmo? Acontece, faz parte. É isso aí. Professor, vamos iniciar então. Tá bom, estou à disposição. Pessoal, boa noite mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço de antemão o Centro Hermes em mais uma oportunidade. É a segunda vez que eu participo da iniciativa. Já mencionei na live anterior. É um prazer para mim participar das atividades do centro, da FGV como um todo. É inegável a minha admiração e apreço pelo conteúdo que é disseminado nos cursos, né? Sem sombra de dúvida, das escolas executivas, porque já passei, a FGV tem um lugarzinho todo especial. Tive o prazer hoje mais cedo de conhecer o professor Celso. Infelizmente, ainda não pude ser sua aluna. Espero que no futuro próximo possa ser. Gostei muito do nosso bate-papo de antemão, da nossa troca de ideias ali. É sempre muito bom oxigenar as ideias, ter outras perspectivas, né? E o nosso objetivo aqui hoje é tratar um pouquinho da gestão de pessoas e do desenvolvimento de competências e habilidades no âmbito das organizações, né? Eu sou Mariana, sou advogada,
Estou há alguns anos no mercado, senti a necessidade de trazer mais técnica de gestão para dentro do escritório de advocacia para alçar voos maiores. Também comentava com um professor que a atividade em si não é suficiente, ela não é bastante o exercício da atividade jurídica, né? E aí a FGV proporcionou isso tudo, esse arcabouço de conhecimento todo. Falo com vocês aqui da cidade de Marília. Professor, é um prazer mais uma vez. Seja muito bem-vindo à nossa live. Se o senhor pudesse apresentar, iniciamos em seguida. Tá bom, Mariana. Puxa vida, eu agradeço o convite, né? Tenho um carinho muito grande pelo Centro Hermes. São pessoas que fazem uma gestão muito afetiva, né, das ações da FGV, não só em Marília, mas como em Bauru, em Sorocaba, não é? Onde eu já tive a oportunidade de estar lecionando algumas disciplinas lá no MBA. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o professor Celso, eu sou psicólogo e trabalho com desenvolvimento de competências, não é? Em organizações de diversos portes, não é? Sou professor aqui na FGV, geralmente nos MBAs, nas disciplinas mais voltadas para a gestão de pessoas, não é? Então, trabalho em diversos MBAs, assim, desde gestão financeira, a gestão empresarial, ou até mesmo o próprio MBA em desenvolvimento humano de gestores, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse bate-papo traga alguma coisa para a gente refletir, para a gente parar para pensar um minutinho, não é? Em um momento tão delicado que a gente atravessa, não só no nosso país, mas no planeta todo, não é? Onde a gente está sendo convidado a repensar algumas coisas em termos de gestão de pessoas, né? A gente tem evocado nesse momento algumas competências muito distintas, muito especiais, não é? E aí bater um papo sobre isso é sempre muito importante, eu acho que para todo mundo, para a gente desmistificar algumas coisas e começar a focar naquilo que realmente a gente precisa para enfrentar esse momento, não é? Eu tenho refletido bastante sobre o que a gente tem vivido e tenho percebido também, não só com os alunos, mas nas empresas que eu estou, né, que eu atuo, com consultoria, não é? Que a gente ainda vai enfrentar um problema ao longo dos próximos anos. Aí, não é? Então, seria interessante a gente estar se preparando o quanto antes e quanto mais preparado, melhor. Eu acho que a dor vai ser menor, né? Certamente. Professor, pessoal, se vocês puderem interagir conosco, nós agradecemos. A primeira reflexão que a gente traz, a fim de contextualizar a importância da gestão de pessoas, o que vocês interpretam, entendem que é o maior, mais valioso elemento dentro de uma organização? Vamos ver se a gente tem interações. Professor, enquanto o pessoal vai pensando aí no nosso questionamento, sem sombra de dúvidas, o material humano, né, é um diferencial. Reter e atrair talentos é primordial. Nesse sentido, gostaria que o professor contextualizasse um pouquinho melhor o que traz, qual que é essa importância, por que a gestão de pessoas é de fato um diferencial competitivo dentro da organização? Então, assim, Morena, eu fico pensando sobre isso, sabe? Às vezes eu vejo que esse discurso, né, a gente tem que tomar algum certo cuidado para que isso não seja só um discurso, sabe? Então, eu estou vendo algumas pessoas dizendo assim, é a comunicação, né? São pessoas, né? Mas isso não pode ser só um discurso, entende? Eu vejo que pessoas são um diferencial nas organizações que realmente valorizam pessoas e que não tem apenas um discurso disso, né? Veja, há uma certa pressão em cima das organizações para que elas respondam. Se a gente colocar aqui 100 gestores nos assistindo, todos vão dizer, nossa, não, as pessoas, né?
É mesmo. E o que você tem feito para valorizar as pessoas? Eu tenho imposto a elas metas que elas têm que ficar até a meia-noite trabalhando, se elas não conseguem superar de jeito nenhum, né? Então, veja, eu entendo que sim, pessoas são um patrimônio valiosíssimo, aliás, sobre a face da Terra, né? Mas o que a gente tem feito de verdade, não é? Com que preocupação legítima, e isso, de um tempo para cá, não é? Acreditou-se que havia uma dicotomia, né? Ou a gente pensava em desenvolvimento de pessoas, ou a gente pensava em lucro. Sabe? Como se essas coisas fossem antagônicas. Como se não fosse possível a gente pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Sim. Ou pensar nessas duas coisas como uma sendo interdependente da outra. Não é? E não só... E depois a gente viveu uma onda da capacitação, uma onda, né, no desenvolvimento técnico, onde a gente tentou, de uma série de maneiras, né, amadurecer procedimentos, amadurecer processos, né? E a gente trabalhou, evoluiu em termos de processo. E isso é fato, é verdade, a gente evoluiu muito. Lógico, ainda tem empresas, e a gente pode avaliar uma empresa pelo grau de maturidade em processos, né? Tem empresas que os processos ainda são muito imaturos, mas aquelas que já investiram, que já conseguiram melhorar os seus processos, elas vão esbarrar onde? Aonde que elas vão ter a fronteira de um novo salto que a maturidade em processos deu, não é? À medida que elas conseguirem fazer com que as pessoas operem os métodos, que as pessoas operem os artefatos de gestão, que as pessoas operem as coisas, não é? Então, hoje nós vamos brincar, daqui a pouquinho eu vou brincar um pouco com vocês, com um diagnóstico aqui organizacional, né? Vamos ver como é que está a sua empresa, vamos fazer um raio-x aí na sua empresa. Mas vamos enxergar o desenvolvimento de pessoas como um alicerce de uma organização, não é? Pessoas não podem estar distante da estratégia da empresa. Eu quero ser a empresa mais rápida. A gente fala, queremos fazer a empresa mais rápida do mundo. Sim, você já olhou para as pessoas? Você tem pessoas rápidas? Tem Sim, pessoas com dedos ágeis? Com as sim. mãos pequenininhas? Porque se todo mundo na sua empresa tiver o dedo largo, né, as mãos grandes, será que você vai conseguir fazer coisas minuciosas? Então, eu estou brincando, é óbvio, né? Mas essa relação entre pessoas e estratégia, em um certo momento, isso esteve distante. E hoje eu vejo que algumas organizações, algumas empresas estão fazendo esse esforço. Não é? E não importa o tamanho da empresa, tá? Não importa Uhum. se a empresa é muito grande ou é uma empresa pequena. Ela precisa ter o olhar para esse esforço de trazer pessoas para dentro da estratégia. Porque senão É. fica difícil. Você citou, né, dois subsistemas importantes, recrutamento, seleção de pessoas. Tudo bem, mas assim, que tipo de pessoas eu estou recrutando? Qualquer uma? Agora, se eu não tenho um olhar para as pessoas dentro da estratégia, eu não sei nem que tipo de gente serve ou não serve para aquele propósito que eu estou naquele momento, para aquela fase, para aquele momento que eu estou na minha empresa. Né? Então, eu vejo que sim, pessoas são importantíssimas, mas, puxa vida, será que elas estão realmente inseridas dentro desse contexto estratégico, ou será que é só um discurso? Né? Só o discurso das pessoas, que é legal, é lógico, ele cola, mas por quanto tempo? Não é? E o quanto que ele realmente orienta a gestão. Não é? Perfeito. Professor, penso que nós não podemos negligenciar a situação pandêmica nesse contexto, né? Inclusive, foi objeto de debate e conversa nossa. Já existia uma pluralidade muito grande em termos de cultura, de comportamentos. O ideal é que consigamos lidar com todos esses elementos dentro da organização e, de repente, vem a situação de pandemia, muda tudo, eu não sei como me comportar, né? Como você bem mencionou na fala da tarde, o ambiente corporativo, ele é técnico em essência, e aí, de repente, eu me vejo dentro da minha residência, né? E as dificuldades, quais serão os enfrentamentos que nós teremos nessa perspectiva de gestão, dessa necessidade de olhar para o nosso colaborador, de modo a que ele, de fato, pertença e execute a nossa estratégia empresarial? Como que fica essa relação?
Uma das nossas ouvintes falou que a comunicação é chave, sem sombra de dúvida. É o maior benefício e também o maior desafio. Como que a gente contorna nesse momento tão distinto que nós estamos vivenciando? Eu acho que em diversos campos, né? Essa pandemia, ela trouxe, ela desvelou, né, algumas dificuldades que nós tínhamos que estavam até então veladas, né? Se você pegar na educação, olha o esforço que a educação está tentando fazer, não é, para incluir as pessoas, né? Olha como isso ficou evidente, né? O abismo, né, que a gente tem nas escolas públicas, não é? No trabalho, isso também se evidenciou, né? A gente percebe hoje, né, que a gente tinha uma realidade. Hoje tem muita gente trabalhando em casa, né? Antes tinha muita gente, né, morando no trabalho, não é? E essa relação, não é? Nem sempre ela significa desempenho. Olha que coisa doida, né? A gente tinha uma máxima que era: eu preciso controlar as pessoas, eu preciso ter um relógio aqui que pegue a digital e tenho que pegar a biometria do cara, né? Para o cara trabalhar, senão ele não vai trabalhar. E agora o cara ficou em casa, ele produz 30% mais. E aí a gente fala, puxa vida, mas então, eu dizia outro dia, eu estava conversando com uma instituição, eu dizia, a gente vai ter que construir novos argumentos para algumas coisas, porque alguns argumentos ruíram. Eu quero trabalhar em casa. Não, não pode. Por quê? Porque senão você não vai produzir. Como assim? Produzir 30% mais do que eu. Fiquei um ano em casa, olha aqui, produzi muito mais. Ah, não vai poder fazer tal coisa, não pode estudar mais à distância, tem que estar aqui dentro de sala, porque olha aqui, ó, eu fiz e tirei aqui, ó, a avaliação, olha a minha avaliação aqui. Entende? Esses argumentos ruíram. Então, a pandemia, ela trouxe isso, mas a pandemia também trouxe, eu acho que uma exigência, né, de um conjunto, de um repertório de respostas de natureza socioemocionais que a gente não estava preparado. Entende? A gente é muito bom. A gente é muito bom fisicamente. Então, fisicamente, o cara se desenvolve, ele vai para academia 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ele bate uma bolinha com os amigos no final de semana, ele vai caminhar 2 vezes, 3 vezes por semana, não é? Ele se alimenta direitinho, toma café da manhã direitinho, almoça direitinho, tal, tem barriga de tanquinho, não é? Tá tudo certo, tal. Assim, educacionalmente a mesma coisa, ele estuda, ele faz a graduação, depois ele faz pós-graduação, depois ele faz mestrado, daí ele faz PhDeus, né? Ele ensinou Deus a fazer umas coisas aí final de semana, tal, não sei o quê, não é? Mas emocionalmente ele não investiu um centavo, e eu não estou falando de grana, ele não investiu nada no desenvolvimento dele. E o desenvolvimento emocional, ele é tão importante quanto o desenvolvimento físico e intelectual. Então, você tem um cara extremamente capaz, fala 18 idiomas, mas ele não consegue ouvir um não. Porque ele estoura, ele explode, ele se sente contrariado, ele acha injusto. Ele não consegue esperar um ano uma promoção porque ele acha um absurdo. Como assim? Ele já tem 6 meses na empresa, como é que ele não vai ser promovido a presidente ainda? Então, Bem verdade. sabe, esse é um lado nosso faltando, e que essa pandemia, ela nos pegou em cheio. Nos pegou em cheio, a porrada foi grande, e ainda estou vendo que vai ser maior. Ainda vai ter desdobramentos que a gente talvez não esteja nem se dando conta ainda do que vem pela frente, em termos emocionais. Em termos emocionais. A gente já tem hoje, né, aquilo que a gente chamava antes dos pré-estressores da síndrome de burnout, né? O cara focado em resultado, tolerante ao estresse, né? Capaz de enxergar a carreira como prioridade, tudo que a gente acha de legal. Pô, eu quero esse cara trabalhando comigo, né? Um cara focado, um cara dedicado, exigente, super exigente, né? Sim, tudo isso que eu estou dizendo são sintomas da síndrome de burnout.
Depois o cara pipoca, não é? Começa a tremer o olho, o cara começa a ter sudorese, não consegue pôr a gravata, olha no espelho de manhã, começa a suar, tremer, até a hora que ele começa a ter palpitação, vai batendo um pronto-socorro por aí, não é? Fala, vou infartar, vou infartar, vou infartar, o médico vem, olha a pressão, tudo ok, os batimentos cardíacos, tudo ok, faz um exame de sangue, tudo ok. Nada. E o médico olha para ele e diz, olha, cara, clínico não é. Não está no plano clínico. Então, está aonde está? Não é? Então, essa pandemia, eu acho que ela evidenciou isso, sabe? Evidenciou essa pouca preocupação nossa em se desenvolver também emocionalmente. Dar um passo complementar. Hoje a gente sabe, e isso é recente, não é? Isso não é uma coisa de 10 anos, isso é uma coisa de poucos anos para cá, de estudos no desenvolvimento de competências de natureza socioemocionais. A gente já sabe que as competências socioemocionais elas são precursoras do nosso desenvolvimento acadêmico, por exemplo. Então, para uma criança, a gente desenvolve primeiro as competências socioemocionais para depois desenvolver as competências cognitivas, para aprender matemática. E aí, se a gente parar para pensar, não é tão distante do nosso entendimento isso, né? Quem tinha ódio de matemática não aprendia matemática. É Quem verdade. tinha ódio da disciplina, de química, de física, de biologia, que fosse, não conseguia aprender. Porque não existe aprendizagem onde não tem afeto. A aprendizagem está diretamente relacionada ao afeto. Né? Então, a gente hoje está vivendo exatamente isso. A gente vê uma galera tendo aula à distância, não é? Mas o afeto não está ali. Então, a aprendizagem não está ali também. Sim, falta, né? Falta essa percepção do ser humano, o gesto, de repente uma expressão facial. Por mais que estejamos, eu adorei a expressão do professor mencionado à tarde, é muito difícil ver os alunos e as pessoas em 2D. Cadê o 3D? Tá faltando uma dimensão. Sinto uma falta danada do 3D, viu? Nossa, impressionante. Sim, estamos deficientes e carentes em relação a uma dimensão, né? Mas cientes de tudo isso, dessa necessidade de desenvolver pessoas para que elas correspondam e possam de fato contribuir com a organização, né? Esses desafios adicionais trazidos pela pandemia, pensando aí em todo o custo envolvido no treinamento, na seleção, quão difícil é encontrar um profissional de fato qualificado e aderente ao perfil do que precisa a instituição. Exige um custo, não somente financeiro, mas de tempo, de conhecimento, para simplesmente, num curto período de tempo, ele pedir demissão, ele ser captado por um headhunter e, de repente, para uma outra organização, né? Entendo eu, professor, que de repente o recrutamento e a seleção são predominantes, são fatores aí que merecem muita atenção nesse processo de como, de repente, atrair um talento, né? Como que o professor enxerga isso dentro da organização? Os gestores que estão nos ouvindo, quais são os cuidados? A gente sabe que cultura organizacional existe, como que eu vou dizer? Cada ser humano tem uma perspectiva, tem sonhos, tem desejos. Como unificar isso para que lá na frente eu não tenha aí um descompasso e perca todo esse investimento, né? E também um contraponto disso, ter uma identidade de cultura, um alinhamento de propósitos e valores entre colaboradores e empresa, não necessariamente significa permitir que o colaborador faça apenas o que quer, né? Então, acho muito importante a gente situar o pessoal e abordar essa temática. O desafio hoje de selecionar é enorme, não é? Enorme, enorme, enorme. Assim, eu vejo que as empresas elas intensificaram os processos, então os processos que muitas vezes eram processos de 3 fases, hoje são processos de 6 fases, não é?
tentando com o filtro, né, ajustar para ver se consegue achar as pessoas, né? Há uma máxima em recrutamento e seleção, é encontrar a pessoa certa para o cargo certo, né? Mas essa máxima, eu não sei se ela está dando conta do momento que a gente está passando, porque esse lugar certo ele tem mudado com uma velocidade muito grande. Então, talvez hoje seja encontrar a pessoa com a maior capacidade de adaptação à minha pouca capacidade de definição. Então, os cargos hoje eles estão muito mais híbridos, né? Então ele está pegando 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Então talvez eu não tenho mais aquele cargo quadradinho, bonitinho, fechadinho, né? Talvez eu precise me dar conta disso, né? De que eu tenho que ter uma pessoa capaz de se adaptar à minha falta de maturidade enquanto organização, né? Uma pessoa que saiba lidar com isso. O processo de seleção é um processo de sedução. E aí a gente tem que fazer um alerta severo para as organizações, né? Houve um tempo que era o candidato que tentava seduzir a empresa. Hoje, muitas vezes, a empresa tenta seduzir o cara. E é impressionante. Teve aquele tempo, né? Lembra que tinha o tempo dar aquela maquiada no currículo, né? Ah, eu estagiei na maior empresa de alimentos no mundo, na área de logística e distribuição. Não é? Era responsável pelo atendimento de prazos, atendimento ao cliente, a satisfação do cliente, enfim, entregava o McDonald's, né? O cara fazia isso, daí ele, na hora de botar isso no currículo, ele dava aquela... Né? O pessoal de RH ficou esperto. O cara bate o olho no currículo, ele sabe o que o cara fez ou não fez. Né? De longe ele sabe se aquele currículo está maquiado ou não. Agora está na hora da gente começar a olhar para as empresas e ver quando as empresas estão fazendo o mesmo movimento. De tentar seduzir. Só que lembre-se, né, que toda sedução ela tem que ser acompanhada de uma entrega. Porque senão, junto a ela, vem uma frustração. Mas é na semana seguinte. Então o cara começa a trabalhar hoje, amanhã ele já está frustrado, porque aquilo que foi vendido a ele não está sendo entregue. Não é? Então, eu acho que essa atenção ela é muito grande. Essa clareza, não é, entre aquilo que eu vou orientar em termos de gestão de pessoas, aquilo que eu tenho de foco estratégico, aquilo que eu tenho de orientação, né? Como é que isso orienta as outras áreas. E aí, quando a gente brincar do nosso diagnóstico, que você me pediu, falar, professor, eu queria um negócio que o pessoal pudesse aplicar. Eu falei, tá bom, vamos fazer um diagnóstico. Então, a gente vai ver como isso se conecta, como essas coisas se conectam, né? Todas elas se amarram, e eu consigo identificar em qual dimensão, de 4 dimensões possíveis, aonde a minha empresa está falhando. E eu consigo fazer diagnóstico e prognóstico, pensando em pessoas o tempo todo. Né? Pensando, por exemplo, na autonomia. Você se queixa na sua empresa que as pessoas não têm autonomia? Ah, aqui na empresa é complicado, cara, se a gente não manda, ninguém faz. É mesmo, você se queixa disso? Já parou para pensar por que isso acontece? São as pessoas. Sim. Essas organizações que acreditam que o problema está nas pessoas, elas ficam contratando e perdendo gente o tempo todo. Sabe por quê? Porque não tem gente perfeita. Vou contar um segredo para vocês. Que ninguém nos ouça. Ninguém nos ouça. Não tem gente perfeita, mas também não tem empresa perfeita. A perfeição, Sim. ela só existe aqui, na nossa cabeça. Em outro lugar algum ela existe. Não é? A gente tem que entender que a construção das nossas competências é um processo, e a gente tem que entrar nesse processo, e mergulhar nesse processo, para que a gente possa dele sair um pouco melhor, um pouco modificado. Então, acreditar que a gente vai contratar alguém perfeito, pronto para trabalhar, não vai. Então, você está contratando por aquilo que as pessoas sabem hoje, ou está contratando as pessoas por aquilo que elas podem aprender? Inclusive, existe aquela máxima, né? Contrata-se por habilidade técnica e demite-se por ausência de habilidades e competências emocionais. Ou Inteligência pelo emocional. comportamento. Ou pelo comportamento. Comportamental também. Né? Eu Sim, sim. contrato pelo currículo e demito pelo comportamento. Não é? Então, o currículo não diz quem você é. Aliás, na sua formação não diz quem você é, o seu diploma não diz quem você é. Ele só diz a sua trajetória acadêmica, ele não diz quem você é. A única coisa que o seu diploma diz é que você é responsável por tudo aquilo que você deveria saber.
não pelo que você sabe. É como diz a sua carteira de motorista. Ela diz, você é responsável por tudo aquilo que você deveria saber. Ah, mas eu virei aqui, era contramão, eu não sabia. Pois é, vai ser multado igual. Sabendo ou não sabendo, não importa, vai ser multado do mesmo jeito. O seu diploma diz a mesma coisa. Você deveria saber, não é? Ah, mas nesse dia, mas professor, nesse dia eu estava jogando truco com os meus amigos, bem nessa aula. Pois é, que pena. Você vai ser responsabilizado por aquilo que você deveria saber, não pelo que você sabe. Não é? E a gente é muito maior do que um currículo, é muito maior do que uma formação, é muito maior do que um título. Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente não está falando disso. Isso é uma parte importante, super importante, mas você não é um papel que diz quem você é. Você é o que você faz com isso. Aí sim. Essa fala me remete a um conceito que eu tive contato há bem pouco tempo, e numa discussão de inovação, tecnologia, no ambiente jurídico, né? E aí nós falávamos de consultoria, de entrega efetiva para o cliente, porque trocando em miúdos, o cliente quer saber o quanto que você vai proporcionar de economia ou lucro para ele, né? Enfim, de uma maneira muito prática e pragmática. E um dos palestrantes mencionou a palavra playground. Hoje tem muito mais valor o meu playground do que o meu background. Não é porque eu tenho um título de mestre, de doutor, que eu fiz uma pós, um MBA, que eu consigo de fato entregar aquilo lá, né? Inúmeros casos, inúmeras situações que são do dia a dia da gente, um currículo irretocável do ponto de vista acadêmico, mas no dia a dia ali, na prática, eu não consigo operacionalizar isso, né? Então, é muito importante que a gente consiga traduzir, nós falávamos sobre a importância de ainda levarmos em conta e voltarmos a respeitar a ciência, a atividade científica, que a gente sofre uma crise de conhecimento, mas muito voltada para a prática, para a aplicação prática, para que a gente de fato tenha resultados íntegros e comprovados aí no momento anterior por meio de pesquisa, de ciência. Eu quero fazer aqui um parênteses importante, né? Porque, ao meu ver, importante, não sei se o pessoal acha importante, enfim, mas na forma que eu enxergo, né? Eu tenho um pé no lato sensu e tenho um pé no estrito sensu, né? Eu tenho um pé no mercado, onde estou, mas tenho um pé na academia também, não é? Então, eu quero fazer uma defesa árdua aqui da ciência, né? Ainda mais nesse momento, onde a ciência é diariamente atacada, não é? É verdade, a aplicação do conhecimento é fundamental, né? Então, a aplicação é fundamental, mas a falta de base, né, para se fazer qualquer coisa, isso não é tolerável. Então, eu tenho um discurso recente do Barack Obama, né, ele dizendo, não é legal ser imbecil, não é legal ser ignorante. Entende? Então, assim, o que vai fundamentar as suas posições é a ciência. E para isso existe um pensar científico, que isso não pode ser desprezado. Em um dado momento a gente acredita assim, não, ficar pesquisando, mas não aplica em nada. Opa, como assim não aplica em nada? Né? Peraí, vamos devagar com a dor. Né? Aplica sim. Né? E eu estou aqui dizendo, eu tenho essa missão de conectar as coisas, né? De conectar a prática com a teoria, mesmo porque um professor de MBA ele tem essa responsabilidade. Ele não é desprovido de conhecimento científico. O que ele faz, na verdade, no lato sensu, onde o MBA está, né, não no estrito sensu, onde está o programa de mestrado, doutorado, não é, e pós-doutorado, e livre docência, é fazer a conexão disso, como é que este conhecimento científico aqui se aplica aqui na sua empresa. Então, hoje, por exemplo, a gente faz avaliação de impacto de ação de treinamento, por exemplo. A gente faz avaliação de impacto de treinamento em amplitude e em profundidade. E embasa isso na ciência. Ou, por exemplo, você acha que a gente ia conseguir fazer ações em multinacionais? Eu atendo multinacionais na América Latina inteira, não é? Com empresas aqui do Brasil que exportam caminhões, ônibus, né, para a América Latina inteira. Você acha que a gente ia sustentar uma ação
que vai ter capilaridade na América Latina inteira. Logo no início da pandemia, eu estava voltando do Panamá, fazendo treinamento lá. Você acha que a gente consegue sustentar isso só no papo? Jamais. Só ir lá e falar, não, vai ser legal, vamos fazer um treinamento lá, mexer com as pessoas. Não vai mexer com pessoa. Você vai gerar resultado. E você vai ter que fundamentar e provar que aquilo que você está fazendo dá resultado. Porque uma multinacional, ela só vai aceitar que você faça uma ação se isso tiver fundamento, se isso for provado. E a gente vai ter que avaliar as ações com evidência científica. E aí, como é que você consegue evidência científica no que você faz? Né? Então, é na ciência, é lá na ciência que a gente consegue fazer isso. Então, mesclar essas duas coisas, né? Mesclar isso que eu acho que é a grande sacada, né? Não é desprover totalmente do pensamento científico, mas é também ter o lugar, né? Não adianta a gente querer ficar fazendo estrito senso numa organização. É complicado, porque você vai ter que afundar, vai ter que pesquisar coisas bem estritas, né? Bem pequenininhas, mas com grande profundidade. Então, fazer esse jogo entre as duas coisas que eu acho que é a grande sacada, né? E eu vejo muito isso nos professores da FGV, né? Que são todos caras que têm um currículo assim, sensacional, né? Quem faz MBA sabe disso, né? Os caras realmente têm currículos assim, show de bola, mas eles conseguem traduzir a coisa. Não é? E não ficar tanto numa linguagem quanto numa aplicabilidade um pouco distante, né, das pessoas. Não, a gente consegue fazer esse meio de campo, que eu acho que aí está um grande diferencial, né? Principalmente dos programas de MBA. Né? Sem sombra de dúvida. Estou tendo o privilégio de desfrutar dessa tradução de teoria e prática. E olha que estou só no início, já estou assim, encantada, né? Professor, ainda sobre esse tema, pensando em pandemia, recrutamento e seleção, como que estão se dando esses processos seletivos de maneira virtual? Nós falávamos há pouco que o 2D prejudica muito em alguns aspectos, né? Existe algum prejuízo nesses processos seletivos que são 100% virtuais? A oferta de vagas para trabalho remoto tem aumentado em larga escala. A gente vê nos noticiários que empresas grandes estão fornecendo vagas e recrutando pessoas do Brasil inteiro, né? Qual que é o teu olhar, tua visão sobre isso? E vou além. Uma dica para os gestores que nos ouvem e, eventualmente, profissionais que querem se inserir no mercado de trabalho. Como proceder nessa nova dinâmica? Legal. Assim, eu não sou especificamente um cara da área de recrutamento e seleção. Né? A experiência que eu tenho é dos meus clientes. Eu não atendo em regime de consultoria nesta área especificamente. A minha área de atuação é na área de desenvolvimento de competências. Né? Então, eu trabalho com quem está dentro da organização. Mas é óbvio, é um sistema que eu transito por ele, né? O que eu tenho visto, e isso assim, é a minha fechadura, a gente enxerga o mundo por uma fechadura, né? Essa é a minha, né? Eu tenho visto a oferta de cargos, quando isso ocorre, e já para uma atividade, né? Para um cargo especificamente à distância, onde a pessoa vai atuar à distância, e isso realmente tem uma oferta muito grande, em alguns setores específicos, né, de tele, né, de atendimento, esse tipo esse setor ainda absorve, não é? Porque alguns setores realmente estão parados, né, por completo, e devem, porque senão a gente não consegue frear a transmissão, não é, do vírus. Então, nesses casos específicos, eu não tenho visto dificuldade, ainda mais quando o ambiente onde o sujeito vai atuar é um ambiente virtual. Então, ele já tem grande familiaridade, e quando não tem, e aí a dica, é legal se falar. Hoje a gente tem muitas ferramentas e nem todas elas, a gente não domina todas. Né? Eu, por exemplo, tenho muita familiaridade com o Zoom, me aprofundei demais no Zoom. Por quê? Porque a Fundação acabou optando por essa ferramenta, mas eu não tenho essa mesma desenvoltura que eu tenho no Zoom, por exemplo, com o Teams. Eu tenho mais dificuldade com o Teams, entende? Agora, quando eu estou no Zoom, nossa, eu resolvo o problema do aluno. Eu entro, eu mexo na configuração do cara, eu tenho
porque também a Fundação investiu muito nisso. Nós tivemos vários webinários com os papas. Assim, a Fundação, se eu não me engano, contratou para a gente, no início da pandemia, se eu não me engano, umas seis formações do pessoal de Harvard, para formar a gente, para formar os professores na ferramenta. Afinal de contas, a gente não tinha, né, a familiaridade, mesmo porque nossas aulas eram todas presenciais e tudo, né? Então, essa é a primeira coisa, a familiaridade com o ambiente que você vai estar. E isso vale para qualquer seleção, para qualquer. Eu me lembro que atendia aqui em Curitiba um grupo de mídia, né? Eles tinham um rádio, tinham umas coisas, e eu construí um processo, né, de inserção numa das empresas que era uma rádio, né? E uma das coisas que a gente... E era uma rádio muito específica, porque era a rádio rock, né? Então ela tinha um nicho muito específico, uma comunicação muito específica. Então as pessoas iam lá se candidatar às vagas, não é? Então o primeiro processo seletivo, primeira coisa, era tentar saber o quanto a pessoa ouvia a rádio. Como que você vai participar de um processo de seleção para trabalhar na área comercial, por exemplo, de uma rádio que você não conhece um programa da rádio? Sim. Sabe, você não conhece nada. Você ouve? Não, eu ouço. Qual o programa que você gosta? Me fala assim, quem é o cara que você ouve aqui, que você segue, tá? Entende? Então, familiaridade com aquilo que a gente vai fazer é fundamental. Fundamental. E não adianta, puxa vida, me dá uma força naquela... O pessoal, a gente acaba tendo contato com a área de RH, mas me dá uma força naquela empresa, tal. Não dá força. Não é isso. Hoje não é isso, entende, gente? É lógico que você pode, se a coisa está muito alinhada, tudo bem, mas ninguém alinha coisas. Puxa vida, na Volvo tem uma vaga, eu gostaria muito daquela vaga. Legal, cara. Você consegue comprovar o teu inglês? Qual foi o teste que você fez? Não adianta você escrever no teu currículo lá, inglês intermediário, inglês avançado. Você precisa provar. Você fez TOEFL? Fez a provinha? Está dentro da validade? Você precisa provar. Você vai trabalhar numa multinacional, que é a América Latina. Você fala espanhol? Porque você vai trabalhar numa empresa que é a América Latina. Você já parou para pensar nisso? Porque as pessoas não conectam isso, não fazem essa leitura de ambiente. Aonde que eu estou entrando? Sim. Não é? E o contrário também é verdadeiro. A empresa, aonde ela está buscando, gente? Aonde? Eu tenho um parente, primo da minha esposa. Minha esposa é suíça. E o primo dela foi fazer um MBA numa grande universidade europeia, e ele estava fazendo um módulo em Singapura. A Amazon foi dentro de sala buscar o cara, foi contratar o cara dentro de sala. Então, as empresas, elas têm que olhar para as pessoas que estão fazendo MBA, que estão dentro de sala, que estão lá se esforçando. Tem que ir lá, a empresa tem que ir lá, deixa eu ver quem são os caras que estão aqui nessa turma. Quem são os caras que estão estudando, que estão querendo mais, que estão querendo se aprofundar, que estão querendo melhorar, né? Então, essa leitura de ambiente é importante para os dois lados nesse jogo de sedução, entende? E se vai ser à distância, se vai ser presencial, primeira coisa, faça uma leitura do ambiente. Saiba aonde você vai se candidatar, não é? Isso vale para os dois lados. Viu? Pessoal de RH que não me mate, por favor, porque eu estou contando como é que funciona. Professor, cereja do bolo. Competências socioemocionais. Nós falamos sobre isso, o professor já deu um spoiler de uma ferramentazinha. A gente gosta muito de ser prático, né? A gente fala sobre a importância, fala o problema de não aplicar isso, de não considerar. O tempo, infelizmente, é muito escasso para que a gente possa se alongar nessas explanações, né? Mas eu ouso pedir ao compartilhar aí dessa ferramenta conosco para saber qual que é o nível de desenvolvimento das empresas, de competências aí socioemocionais. Mais cedo o professor até me fez um questionamento reflexivo no sentido de que, ok, eu comprovo competências técnicas. Como que eu meço? Como que eu mensuro uma empatia? Como que eu
mensuro outras tantas habilidades aí emocionais. Gostaria que nós nos encaminhássemos para o final abordando essas questões todas que são da sua expertise. Tá legal. Eu acho que é assim, a primeira coisa, né? Eu falo bastante sobre isso na minha disciplina de gestão de pessoas. Se eu não me engano, agora em junho eu vou estar no MBA de gestão empresarial aí em Bauru, não é? E ainda remotamente, não é? E vou falar um pouquinho, uma carga horária um pouquinho maior, né, sobre isso. Mas vamos pensar junto aqui. Uma competência técnica, ela naturalmente, ela é intuitiva sob o ponto de vista do seu desenvolvimento. Vamos lá. Quem está aqui assistindo com a gente? Você imagina que você tem que aprender a mexer numa ferramenta de software, seja ela qual for. Você quer entrar numa empresa, ou você está na empresa, tem uma promoção, tem um cargo lá que você está querendo, e você tem que aprender a mexer, sei lá, no After Effects, não é? Numa ferramenta. Pô, se você tem que aprender um software, a mexer num software, qual é o caminho? O que você faz para aprender? Pô, deixa eu pensar. Já sei. Eu vou fuçar no YouTube, eu vou pegar aula, vou pegar uma escola que tem aqui na minha cidade, vou me matricular lá para aprender a fazer o treco, eu vou contratar um professor particular, vou pegar um cara aí da área de design que me ajude a mexer no raio do software lá e vou aprender. Isso leva um tempo e eu vou poder medir se eu sei ou não sei, porque é simples. Você consegue fazer uma introdução aqui de um site, você consegue criar uma peça, enfim. Eu posso medir se você consegue ou não consegue fazer em quanto tempo. Legal. Você precisa aprender um idioma. Você precisa aprender inglês, lá você quer entrar numa multinacional, você precisa fazer X pontos lá no TOEFL para ter o nível do TOEFL que a galera pede lá na seleção. Beleza, você já sabe o que você vai fazer. Você vai assistir filme em inglês sem legenda, você vai pegar um Duolingo da vida aí, um aplicativo para aprender, você vai contratar um professor particular, você vai se matricular numa escola de inglês aí e vai fazer sua trajetória. Em X tempo você vai estar com aquele nível de proficiência no idioma. Agora, se eu disser para você que você precisa desenvolver sua empatia, por exemplo, ou a sua amabilidade, que é uma competência de natureza socioemocional, a sua tolerância ao estresse, sua tolerância à frustração, que são competências de natureza socioemocional. Como é que você faz para desenvolver? Qual é a escola que você vai fazer? Qual é o curso? E no final, quando você me disser assim, tá legal pra caramba, me desenvolvi um monte, é mesmo, como é que você mede? Como é que você pode me dizer que você tem hoje mais empatia do que você tinha antes? Então, nesse aspecto, as empresas estão engatinhando ainda. Só que elas sabem que esse componente da gente, esse componente de natureza socioemocional, ou seja, como que as nossas emoções se comportam socialmente, não é? Esse componente, ele é muito importante no trabalho. Ou vocês nunca trabalharam com um cara que era um gênio, mas tinha que botar o cara numa bolha. Porque você dava bom dia para o cara, ele dizia bom dia por quê? O que te leva a crer que vai ser um bom dia? Né? Por que esse bom humor logo cedo? Eu só dei bom dia, não é questão de educação, não é bom humor. Não é? Tinha que botar o cara numa jaula, o cara rosnava. Você falava não para ele, ele queria te morder, ele avançar em você, as discussões eram sempre acaloradas. Então, essa leitura de ambiente, essa capacidade, porque isso é uma capacidade de natureza socioemocional, de fazer interpretação do ambiente, saber, não, isso é adequado ou é inadequado. Quanta gente trabalhou com a gente até hoje, pessoas inadequadas, ambientalmente. Não estou falando da pessoa, não. Ela só não sabia fazer leitura. Ela fazia piada quando não devia. Sabe o cara que fica fazendo piada em velório? Você fala, cara, é muito engraçado. Sim, mas será que é o melhor lugar para o cara fazer isso? Sabe, a pessoa não conseguir fazer a leitura de onde ela estava, né? Então, essas competências, elas são fundamentais e elas estão muito associadas àquilo que a gente chama, e que aí nós vamos brincar um pouquinho agora com o diagnóstico, não das competências, por favor, eu não faria isso, né? Numa live, como não sei quanto tempo a gente tem ainda, 10 minutos talvez, alguma coisa assim, né? Mas
A gente pode sim fazer um diagnóstico organizacional de que natureza? De natureza da autonomia, ou aquilo que o pessoal gosta de chamar de empowerment, né, do empoderamento das pessoas, o quanto que as pessoas têm autonomia para trabalhar. São 4 dimensões importantes. Então, pega o papel e caneta lá, vamos lá. São 4 dimensões que podem ser analisadas e que vão culminar com a autonomia das pessoas dentro de uma organização. E que se elas não estiverem bem feitas dentro da empresa, se tiver mal feito, e aqui eu estou falando de empresa, né? A empresa é um tipo de organização, existem outras, mas aí quem fizer a minha disciplina vai saber, né? Mas dentro de uma empresa, a gente tem 4 dimensões que precisam obrigatoriamente estarem bem feitas. E não pode deixar de fazer, porque se você deixar de fazer, as pessoas não vão ter autonomia. Vai parar a autonomia. Os caras vão ficar de braços cruzados esperando alguém mandar fazer alguma coisa. E todos com medo. E todo mundo com medo. No mínimo, no mínimo, no mínimo, se sentindo inseguro. Será? E não tem coisa pior do que você trabalhar numa empresa que você não tem certeza se você está atendendo aquilo que esperam de você. Não tem coisa que angustia mais. Que você está trabalhando, cara, e não sabe se aquilo que você está fazendo está atendendo a expectativa de alguém. Se está legal, se as pessoas estão gostando do que você está fazendo. Lá dentro, lá no fundinho, as suas emoções ficam todinhas embaralhadas. Beleza? Papel e caneta, vamos lá. Primeira dimensão. A primeira dimensão diz respeito à visão da empresa. E à capacidade de comunicar a visão. Para onde a gente está indo? O que a gente está junto aqui? Quais são os valores que a gente não abre mão? Se tiver que abrir mão disso, fecha. Não vou fazer, não vai rolar. O que a gente está... Qual é o acordo? O acordo de natureza subjetiva que a gente tem. Que acordo é esse? Então, a primeira coisa. Tem empresas que não têm clareza disso. A gente vai ser a empresa mais segura, mas se precisar, a gente também faz um negócio, né, mais ou menos aí também, porque sabe como é que é? Tem que sobreviver também, né? Pandemia, sabe como é que é, não é? Qual é o acordo que você não vai romper? Qual é o acordo? Para onde a gente vai? E a capacidade de comunicar isso. Se isso não está bem feito, vai impactar no resto. Okay? Então essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a capacidade de arquitetar uma estrutura para dar conta da primeira. Poxa vida, se a gente vai ser seguro, se a gente vai ser rápido, como é que vão ser os nossos cargos? Quais as atribuições de cada um? Quem vai fazer o quê? Como é que cresce dentro da empresa? Como é que é promovido dentro da empresa? O que precisa fazer objetivamente? Como que eu faço? Se eu fizer tal coisa, eu vou ser promovido? Eu vou chegar em algum lugar? Então, qual é a estrutura? Local, máquina, equipamento, cadeira, mesa. Como é que a gente vai trabalhar? Qual é a estrutura? O organograma da empresa vai ser mais horizontal, vai ser mais vertical? Como vai ser a tomada de decisão? A quem eu respondo? Quem é a pessoa que eu respondo? Se a coisa não funcionar, para quem que eu peço ajuda? Isso chama-se estrutura organizacional. Está investido na estrutura? Tem a estrutura? Está maduro isso? Porque se não tiver maduro, isso vai impactar em todo o resto da estrutura. Beleza. Então falamos da segunda. A terceira, bom, vamos lá. Primeiro eu defino para onde eu vou. Depois eu penso qual é a estrutura para me levar até lá. Depois que eu defini a estrutura, você acha que os caras nasceram sabendo? Tá, todo mundo nasceu sabendo? Não, filho. Aqui é a terceira dimensão. A gente vai treinar as pessoas. É aqui onde eu entro. A gente vai treinar as pessoas. Vai desenvolver as pessoas. Elas vão aprender a fazer e a fazer as coisas com autonomia. Até onde eu posso ir e que eu não preciso pedir nada para ninguém. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Para eu poder desempenhar. Você imagina um piloto de Fórmula 1, cada curva que ele fosse fazer, ele tinha que ligar para o cara do boxe e perguntar, agora vai em segunda ou em terceira, hein? O que você acha? Ó, tô vendo, tem uma meio maguinha aqui, você acha que eu devo reduzir? Cara, desculpa.
Autonomia. O cara tem que ter autonomia. Todos ali têm, e vai ter um cara que vai ser mais rápido, o outro menos rápido. Mas ele tem autonomia para decidir. Então a gente vai treinar as pessoas. Vai treinar para aquela estrutura que a gente planejou. E a última dimensão, a última e não menos importante, é um sistema de valorização das pessoas, daqueles comportamentos que atendem às 3 áreas anteriores, às 3 dimensões anteriores. Como que eu crio? Tem cara que começa a empresa fazendo a última dimensão. Ele pensa, não, aqui é o seguinte, nós vamos premiar as pessoas. Nós vamos aqui dar nós vamos dar aqui prêmio para quem bater as metas. Mas, filho, e as outras dimensões? Então, a última dimensão, ela reforça constantemente tudo aquilo dentro da organização que é valorizado, que é esperado das pessoas. Ela constrói isso de forma muito sólida. Constrói no dia a dia. Porque isso não basta falar uma vez. Isso tem que ter um sistema de valorização. Entende? Tem que pensar em estratégias para isso. Tem que pensar numa estratégia para que possa funcionar. Então vamos lá. Pegue seu papel, sua caneta e anota. Aonde que a sua empresa está forte e aonde ela não está forte. Aonde ela está falhando. Você me disser aqui nas 4. Não, com certeza não. Pode ter certeza que a sua empresa tem, com certeza tem uma das 4, pelo menos, muito bem feitas, né? E a gente vai aprimorando, então vai entendendo, vai lapidando as 4 dimensões para conseguir trabalhar com empoderamento, né? Com autonomia das pessoas, para criar um ambiente onde todo mundo... Tem gente que dizendo nas 4. Não, por favor, né? Vai criando um sistema de valorização das pessoas, mas de forma muito legítima. Não é valorizar por valorizar, não é valorizar porque ele é meu amigo ou porque ele fala as coisas que eu quero ouvir. Tem empresa que é muito imatura nisso, né? E os gestores valorizam quem fala aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que precisa ser dito. E nem sempre essas 2 coisas são iguais. Ô, Mariana, tem um monte de gente que perguntou um monte de coisa, só que para mim fica passando aqui assim, ó. Eu gosto quando sobe uns jogos assim. Nós estamos na Mas, mesma situação. E eu acho que a nossa habilidade com essa ferramenta é semelhante. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. A gente vai finalizar, eu acho que o Instagram não vai permitir que a gente passe de 1 hora. Infelizmente, o bate-papo está excelente, adoraria ouvi-lo por mais tempo. Sem sombra de dúvida, muito acrescentou essa noite com essa exposição, com essa brevíssima exposição, né? Como essa live vai ficar gravada no Instagram, no IGTV do Centro Hermes, eu convido o pessoal para botar os questionamentos ali nos comentários, e aí a gente faz esse bate-bola, encontra uma maneira aí de responder para que ninguém fique sem resposta. Pessoal, perdoem aí se a gente não conseguiu responder a vocês da maneira, os questionamentos que vocês pretendiam, né? Foi um prazer tê-los conosco nessa noite. Sem sombra de dúvida, o ativo mais importante que a gente tem é o nosso tempo, né? E a gente agradece pelo de vocês. Professor, que prazer conversar contigo. Espero que tenhamos outras oportunidades para isso e que nos encontremos em alguma matéria aí para diante. Tá certo? Legal, Marina, muito obrigado, viu? Quero mandar um beijo pro pessoal do Centro Hermes aí. Eu vi que acho que a Ângela tá aí, o Wellington também. Então, as outras foram passando, não sei se tem mais gente, mas enfim, quero mandar um beijo para vocês todos, né? E se cuidem que o momento é da gente cuidar, principalmente, não é só usar a máscara, não. Põe uma máscarazinha no coração, porque ele vai precisar, as nossas emoções vão precisar, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, gente. Cuidamos uns dos outros. Pessoal, muito obrigada. Excelente noite para vocês. Um abraço bem grande e a gente aguarda eventuais dúvidas no IGTV, tá bom? Tchau, tchau. Deixa eu ver como é que encerra essa live agora, gente. Deixa eu ver aqui.